Oi pessoal, gente, hoje eu vim tratar de um assunto muito interessante com vocês. Você que tem interesse em trabalhar com salgados e montar a sua lanchonete, ou você que tem interesse em montar uma fábrica de salgados e não sabe por onde começar? Pois é, meu nome é Gislene Cabral e eu trabalho com salgados há mais de 10 anos. Tem 8 anos que eu montei uma lanchonete de salgados. E nesse período eu ajudei outras pessoas a construírem suas lanchonetes, orientei, auxiliei essas pessoas. E nisso elas foram desenvolvendo esse trabalho com as lanchonetes. E a maioria das pessoas me perguntam como eu comecei minha lanchonete e como foi que eu levei esse passo à frente. E se você que tem interesse em trabalhar com salgados não sabe, a primeira pergunta que eu digo para você se fazer é a seguinte: com que tipo de salgados eu quero trabalhar? Você vai me dizer, Gislene, tem diferença? E eu te digo, tem diferença sim. Porque existem 2 tipos de salgados que você pode seguir uma linha para você começar o seu negócio. No caso, salgados congelados e outra linha, salgados resfriados. Se você tem interesse em trabalhar com salgados congelados, eu digo para você e afirmo para você o seguinte, que seria muito mais propício você trabalhar com distribuição de salgados. No caso, uma pequena fábrica de salgados em sua casa. Ou se você tem interesse em alugar um ponto comercial para produzir salgado, também não tem problema. Você pode produzir, já que se você tem um pensamento de aumentar as suas vendas, entregar esses salgados, aí eu aconselho a você, alugue um ponto comercial e comece a trabalhar com produção de salgados congelados. Mas na linha da produção de salgados congelados, gente, você tem que ter certos cuidados. Por quê? Não é só simplesmente você produzir os seus salgados. Se você não tem um freezer ou quer trabalhar com a sua geladeira, o seu resfriador na sua casa, você pode. Porém, esses salgados eles não podem ficar misturados com carne, com legumes, com outras coisas na geladeira, porque eles podem vir a contaminar. E se isso acontecer, você vai perder os seus salgados, ou você vai entregar um salgado de péssima qualidade para os seus clientes. E lembre-se uma coisa: todas as vezes que você entregar um produto, é o seu nome que estará lá. É o seu nome que vai junto com esse salgado. E aí, quando isso acontece, se você entrega um salgado ruim para essa pessoa automaticamente vai falar de você. Então vamos fazer o seguinte: Gislene, eu quero trabalhar com uma fábrica de salgados, trabalhar com a linha de salgados congelados. Faça o seguinte: organize seu tempo se você vai produzir na sua casa. Não misture afazeres de casa com a sua produção. Tire um tempo exclusivo para você preparar o seu salgado. Determine o melhor horário, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Organize esse tempo que vai ficar mais fácil para você quando você faz esse processo. E no processo de salgado congelado funciona da seguinte maneira: você precisa primeiro produzir o seu salgado, levar ele ao resfriador por um período de 24 horas para que ele fique congelado. Depois desse período de congelamento, você precisa retirar esse salgado, embalar em saquinhos ou em bandejas. Quando você faz isso, você termina o seu processo de congelamento. E uma parte muito importante, gente, é a etiquetagem desse produto. Quando você etiqueta esse produto, você tem um controle desse salgado. E você me diz, por que, Gislene? Olha,
o salgado congelado, ele precisa de um tempo, o máximo de tempo que ele fica no congelador são 3 meses, no freezer são 3 meses. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês se preocupem em etiquetar esse salgado, porque nessa etiqueta vai acontecer o seguinte: você vai ter o controle de data de produção. Se você sabe que seu salgado ele vai ficar um período de 3 meses congelado e vai manter uma qualidade de salgado, e se você não faz esse controle de marcar a data ali que você produziu ele, você automaticamente não vai ter controle de qual salgado você começou hoje e qual salgado você começou ontem. Aí, quando você perde esse controle, você não sabe se você está entregando para o seu cliente um salgado de ótima qualidade ou se já é um salgado que está próximo de vencer. E quando você determina isso, você tem que pensar nos maquinários que você vai usar, tem que pensar no espaço para armazenamento e congelamento, tem que pensar quem vai produzir esse salgado. Pode ser você? Pode! Eu comecei produzindo os meus salgados. Pode, hoje eu tenho uma equipe, mas quando eu iniciei eu comecei produzindo meus salgados. Então, você já tem que marcar num papel tudo certinho qual que é o seu processo passo a passo para você não se perder. Muitas pessoas começam uma empresa e não tem um direcionamento, não sabem por onde começar, não sabem que tipo de salgado produzir. Querem produzir todos os tipos de salgados. E quando você faz isso, você tem que pensar se você vai dar conta de produzir, se você vai conseguir manter a sua demanda. Trabalhar com salgados não é a gente simplesmente ir lá, pegar uma receita na internet, ir lá e produzir seus salgados. Não é assim que funciona. Tem que ter um processo. E para isso você precisa sim pegar um caderninho, anotar passo a passo do que você quer fazer. Aí você consegue então dar um direcionamento para suas vendas de salgados. Lembre-se, depois que você congelar o seu salgado, a segunda etapa é divulgação disso. Como que você vai divulgar isso? Se você está trabalhando na sua casa, eu sugiro, coloque uma faixa no seu portão, divulgue no Facebook, Instagram, coloque no YouTube. De melhor ainda, você pode colocar um carro de som circulando na sua redondeza para avisar que você trabalha com salgados congelados. E posteriormente, se você tiver interesse, você pode estar indo nos comércios levando o seu produto. Quando você chega no seu José da venda e diz para ele: seu José, eu trouxe para o senhor um determinado salgado, vim trazer para o senhor experimentar. Seu José diz para você: eu não preciso nesse momento, eu já tenho outras pessoas que me fornecem. Não tem problema. Tenha o cuidado de pegar o telefone do seu José, de deixar o seu telefone para o seu José e de tempo em tempo, dá uma ligadinha para ele. Olha, seu José, eu estou aqui, estou passando por aqui, queria saber se o senhor precisa de algum salgado. E se você quiser, você ainda pode preparar uma porção de salgados, levar para o seu José fazer uma degustação para verificar se seus clientes vão gostar do seu salgado. Gente, quando você vai vender um produto, você tem que mostrar para aquela pessoa que o seu salgado vai fazer diferença no estabelecimento dela. É assim que é o comércio. Mas você pode me dizer: Gislene, eu quero trabalhar com atendimento ao público presencial. Posso? Pode. Só que nesse caso, eu já sugiro para você não trabalhar com salgados congelados. Por quê? Quando você trabalha com atendimento ao público presencial, você tem que ter uma preocupação de entregar um salgado feito no dia, resfriado, que isso vai possibilitar para você que
que seu salgado fique sequinho, crocante, de qualidade. E ainda mais vai possibilitar que você faça isso rápido. Imagine que você foi lá, montou sua lanchonete, colocou lá, encheu de salgados, tenho 100 salgados na minha estufa. E de repente dá uma superlotação de pessoas, você vende aquele salgado e você não descongelou outros salgados. Aí no desespero a gente faz, porque eu já fiz. Você vai lá, pega um salgado congelado e quer fritar para o seu cliente, e seu cliente vai receber um salgado congelado, frio, encharcado, e vai sair falando de você. Para que isso não aconteça, nós aqui na nossa lanchonete trabalhamos da seguinte forma: nós pegamos e fritamos o salgado, mas o nosso salgado ele é resfriado. Então a qualquer momento que as pessoas chegarem e eu precisar fritar um salgado rápido para distribuir para essas pessoas, eu vou ter. E nada impede também, se outra pessoa quiser um salgado congelado, eu preparar essa porção de salgados congelados, congelar, fazer o processo de embalamento, etiquetar e organizar para essa pessoa levar. Nada me impede. Só que você tem que ter um certo cuidado, gente. Se você for trabalhar com atendimento ao público, tenha preocupação da localidade que você vai colocar a sua lanchonete. E você pode me dizer, faz diferença? Faz muita diferença. Muita diferença pelo seguinte: muitas pessoas começam a montar seu estabelecimento para trabalhar com salgados e não se preocupam com uma determinada linha que tem que se seguir. Quando você vai montar uma determinada lanchonete em determinada localidade, os primeiros passos que você tem que se preocupar é o seguinte: a rua que eu estou colocando, ela é movimentada? Tem fluxo de carro e de moto? Passa pessoas a pé, circulando na redondeza? É próximo ao mercado, ou próximo à lotérica, ou à escola? Gente, olha, é fundamental que você esteja na localidade correta. Porque se você optar em montar sua lanchonete em uma região que não tem um fluxo de pessoas passando, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar muito mais para divulgar essa sua lanchonete, vai gastar muito mais tempo para conseguir uma clientela fiel. E mais ainda, vai demorar muito mais tempo para você conseguir o recurso que você investiu, fazer girar. E quando você se preocupa com esse patamar, não, estou procurando um ponto para montar minha lanchonete. Visualize isso. Ponto estratégico, próximo a quê? Se pais passam com crianças, se por algum acaso tem escola perto, ou é caminho de escola, ou tem mercado, lojas, isso tudo vai influenciar você nesse processo. Tudo vai facilitar que seu negócio flua e flua para melhor. Em questão disso, eu acredito assim, existem vários outros fatores que você vai ter que se preocupar também depois que você definir essa linha de produção. Definindo essa linha de produção, aí você já tem que se preocupar, equipe que vai trabalhar, maquinário. Você pode me dizer, Gislene, mas eu quero começar e eu não tenho maquinário, não tenho recurso, tenho como começar? E eu vou te dizer, tem porque eu comecei assim. Quando nós iniciamos a nossa lanchonete, nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos maquinário. Nós pegamos, gente, um cilindro emprestado de uma irmã minha, aquele cilindro manual que você prega na mesa e vai, passando assim na mão.
Graças a Deus, né? Ela arrumou isso pra gente. A gente cozinhava a massa numa panela. Fogão era fogão de casa mesmo. Nós pegávamos esse fogão e ali nós não tínhamos controle de recheio, nós não sabíamos que recheio usar, não sabia que massa produzir, não sabia o ponto exato da massa. Tanto é que quando a gente alugou o ponto, no ponto nós não podíamos produzir, porque não tinha espaço. Nós produzimos em casa, levava numa motinha que eu tinha vermelhinha assim, sabe? Toda caindo nos pedaços, mas ali eu levava para a lanchonete. E de lá eu levava para a lanchonete todos os dias. Então, quando você quer, você pode. Você basta definir que linha você quer trabalhar. Quais os salgados você quer produzir? Onde você quer trabalhar? Com que tipo de público você quer trabalhar? Você definindo isso, você já consegue começar a ter uma noção de como você vai caminhar, como você vai dar os seus primeiros passos. E assim, todos os dias vai surgir uma dúvida, todos os dias vai sair uma objeção, né? E todos os dias você vai se organizando para poder se adequar à realidade que você está. Se lanchonete dá renda, com certeza. Hoje nós sobrevivemos exclusivamente de lanchonete. Temos uma rede na família de lanchonetes. Então dá renda sim, desde que você siga passo a passo de como você fazer. Porque na realidade, hoje com o alto índice de desemprego que está, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas querendo sobreviver e não sabem o que fazer. Não é verdade? É a nossa realidade. E às vezes você tem tudo para começar, mas o medo de como começar te impede. Só que quando você definir isso, você tem que acreditar e seguir. Porque aí sim vai fazer uma grande diferença. Gente, nós temos um canal no YouTube que nós vamos estar passando dicas de quem tem interesse em trabalhar com salgados, em montar a sua lanchonete. Temos também a página da lanchonete de Islene Cabral. Pode estar acompanhando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Qualquer referente à produção, à lanchonete, referente a se você pode, não pode começar, entre em contato que nós vamos responder vocês com todo o carinho.